Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos nesse tempo, onde estamos nos preparando aí, né, para quem já fez conosco, ali no dia 29, a Páscoa do Senhor, glória a Deus por isso, entendemos que é um portal, uma memória, uma realidade espiritual que o Senhor tem trazido para nós, entendemos muitas coisas, eu creio que foi liberado para nós que participamos daquela mesa, irmãos, muita realidade espiritual, muita verdade, shalom, irmã Daiane, daquilo que o Senhor tem preparado para nós por conta do seu amor. E hoje não é diferente. Peguei aqui um estudo mais velho um pouquinho, porque como eu ia falar do derramar do sangue de Jesus, acabou esqueci de tirar, né, o meu projeto ali onde tem versículos, tudo, né? Porque evidentemente não sei tudo de cabeça, não é? Mas eu peguei um estudo ali mais velho e aí dá para compartilharmos, amém? Em nome de Jesus. Aí depois eu posso até mandar para a irmã Daiane, se ela quiser e tiver tempo, para ela passar ali para a inteligência, né, artificial, porque temos entendido que é daqui para lá. Vamos usar a inteligência artificial, até vamos, irmãos, daqui para lá, trazendo ali os comandos certos para que ela não tire o centro, às vezes, da mensagem, não é? Que é o próprio Cristo. Isso é muito importante, porque às vezes o que eles vão, obrigada, irmã, te agradeço. Que às vezes o que eles vão mandar para nós, irmãos, é só uma fórmula de autoajuda. E autoajuda não leva a Cristo, não leva a mortificação da carne, não tem caminho para o céu. A autoajuda é só um melhoramento de uma natureza caída. Isso não vai adiantar de nada para nós. Pode te trazer uma vida, entre aspas, uma vida um pouco mais confortável, né? Na terra, mas não vai trazer ali os dividendos que nós precisamos para ir para o céu. Não teremos a identidade de filhos de Deus, então não podemos trabalhar com autoajuda, podemos trabalhar com a ajuda do alto, isso sim, com a ajuda do Cristo vivo, com a ajuda daquele que veio em carne para nos resgatar do pecado, para nos redimir da perdição, para nos comprar de volta para o coração de Deus. Amém? Então vamos orar a esse Cristo vivo, esse ungido, esse Messias, esse Hamashiach. Vamos orar para que ele venha e entre em nós e a própria vida de Deus, que é esse sangue, se estabeleça como uma realidade espiritual, a qual nós vamos tomar posse em nome de Jesus cada vez mais, com mais entendimento, mais luz, mais revelação. Amém? Sejam bem-vindas ali, a irmã Angélica, missionária Fátima, em nome de Jesus. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, estamos colocando aqui diante de Ti, ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nosso desejo, Pai querido, de Te conhecer melhor. A Tua palavra nos diz, conhecereis, é para conhecermos e prosseguirmos em conhecer ao Senhor, porque a Sua vinda é certa, como a alva se levanta, Senhor. Nós queremos Te conhecer. Temos, ó Rei da Glória, no nosso coração, um desejo firme de te conhecer. Então, revela-te a nós, revela-te a nós, revela-te a nós. Nesse dia em que vamos falar da paternidade, que é estabelecida no sangue de Jesus, ó Pai querido, porque queremos ser filhos maduros. Quando terminarmos essa temporada de festas, que vai ser lá em Pentecostes, lá no mês de Sivan, Senhor, passaremos ali 50 dias depois do dia primeiro, ó Rei da Glória, orando, pedindo para o Senhor trazer luz, trazendo revelação, deixando os asmos da maldade, os asmos ó, da malícia, papai, e entraremos cada vez mais numa alimentação daquele que é santo, daquele que não tem mistura, daquele que vive e reina para sempre. Queremos que isso aconteça, Senhor, no nosso meio. Então, nos ajuda hoje a cada vez mais nos estabelecermos, não como filhos crianças, mas como filhos maduros, traz luz ao poder do teu sangue. E assim estaremos cada vez mais prontos para executarmos o teu projeto eterno que já foi desenhado para nós, para essa vida na terra, em nome de Jesus. Esta vida na terra, única oportunidade que temos de servir ao Deus vivo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. De servir ao Deus vivo e nos tornarmos parecidos com Ele, em nome de Jesus. Amém? Então, hoje, irmãos, o que nós vamos trazer aqui para as nossas vidas é verdadeiramente o que o Senhor tem ali no seu sangue. Eu já vou começar a compartilhar a tela, em nome de Jesus. E aí, vamos lá. Aqui nós vamos começar a falar. Está dando para ver alguém? Por favor, sinalize aí, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. As 7 grandes trocas
com Jesus. Nós tivemos 7 grandes trocas com Jesus. Então, hoje nós vamos falar as que forem possíveis e amanhã a gente encerra em nome de Jesus. Amém? Hoje, irmãos, nós vamos falar dos trabalhos pesados, das dores, e vamos ver ali o que o Senhor falou, faz a nosso favor. Talvez você possa perguntar assim: como assim grandes trocas? Que 7 grandes trocas que é essa? Irmãos, vocês estão conseguindo receber aí? Tá tudo tranquilo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, como que está. Tudo pode mandar, amém, amém, aleluia, glória a Deus, amém, shalom, irmã. Então, se acontecer alguma coisa aí, por favor, sinalize, amém, em nome de Jesus aqui se está dando certo, se está tudo bem, amém? Glória a Deus, amém. Então, irmãos, o que nós vamos falar aqui a respeito dos trabalhos pesados? Vamos ver. E você e eu precisamos nos lembrar, irmãos, que o que o Senhor está trazendo para nós é uma identidade de filhos. Então, presta bem atenção nos benefícios que esse sangue faz. Amém? Então, o primeiro passo, veja aqui, ó, primeiro passo, no suor, o início da troca. O Cristo vivo, irmãos, fala a palavra de Deus que o Cristo vivo, quando ele começou a ter entendimento que ele precisaria ir para a cruz, ele começou a preparar a sua alma para que a sua alma suportasse o peso da cruz. Então precisamos entender isso, que Jesus ele não foi sem preparar a sua alma. Por que o Senhor Jesus orava, irmãos? Porque ele ia para os montes, porque ele ia para lugares isolados, porque ele precisava preparar a sua alma. Ele está falando aqui, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. Então, já falamos com abundância sobre isso, a respeito do Cristo, na hora de estar ali no Getsemane, e ele precisava ter uma decisão firme de seguir ao Pai, ele precisava conquistar a sua decisão, o poder de decidir. Então, ele tinha muitos argumentos para falar para o Pai. Ele não queria ir, mas veja que ele entra e disse no Marcos 14, e disse, Aba, todas as coisas te são possíveis. Aí depois, passa de mim esse cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Então aqui é uma troca, irmãos. Nós podemos sim começar na presença de Deus, falando para o Pai, Pai, não me não, eu não tenho vontade. Veja aqui, irmãos, a primeira grande troca, a conquista da nossa vontade. Por que estamos falando de troca? Porque estamos falando a respeito de derramar do sangue. Cristo derramou o seu sangue. E todas as vezes que ele derrama o sangue é para trocar conosco uma realidade nossa por uma verdade dele. Algo que nós não conseguiríamos fazer, que nós não teríamos o subsídio, não teríamos o privilégio. Cristo veio e fala: não, eu vou fazer por vocês, porque eu quero estabelecer vocês por filhos maduros. Eu não apenas vou morrer. Veja, irmãos, que aqui não estamos abordando a morte de Cristo, que seria suficiente para pagar o salário do nosso pecado. Aqui nós estamos abordando o processo perfeito de Deus para que chegássemos a um lugar onde o sangue, aquela apresentação do sangue lá dos céus, que a palavra de Deus diz, né, que o Espírito Eterno apresentou o sangue de Jesus diante do Pai. Então, o que que acontece? Quando ele estava apresentando o sangue, você imagine o Espírito da ressurreição e vida passando na terra, recolhendo todos os lugares que o sangue do Cristo vivo foi derramado. E quando ele levanta ali, diante do altar do Pai, ele está falando: olha, Cristo passou por esses lugares, derramando o seu sangue, para que o homem, quando o acessasse, fizesse toda a troca necessária. Isso é muito poderoso para nós, irmãos. E nós, como queremos andar em maturidade de Deus, não podemos deixar de usar essa vida que foi derramada. A palavra de Deus no livro de Levítico diz: a vida está no sangue. E conforme ele vai falando isso, quando você e eu recebemos a informação ou a revelação que Cristo transpirou como gotas de sangue, nós precisamos tomar posse disso. Nós precisamos nos assenhorar disso. Como assim me assenhorar? Sim, se tornar senhor dessa realidade. Todas as coisas que Cristo manifesta a nosso favor, nós precisamos aprender a tomar posse, nos assenhorando daquela realidade.
Não é algo para você e para mim. Ai, que bom, Cristo derramou ali o seu sangue transpirando. Não, é Senhor, o que isso traz para a minha vida? O quanto de vida isso traz para a minha casa, para a minha família, para o meu povo. E a partir disso andar em cima dessa realidade. Irmãos, quando se fala de suor, se fala de maldição. Lembre-se que quando aqueles homens que foram fazer a obra no tabernáculo, os seus vestidos eram de linho. Sabe por que era de linho? Para que ele pudesse verdadeiramente não transpirar, porque era o calor que estaria ali. Mas aqueles que se apresentavam diante de Deus tinham que estar uma roupa fresca, uma roupa que o protegesse, que o guardasse de todo tipo de manifestação daquilo que é humano, uma cobertura para o suor do homem, as obras de linho fino. E quem tem obras de linho fino, a não ser aquele que se apresenta diante de Deus coberto com aquele que tem verdadeiramente a obra de linho fino, que é o próprio Cristo vivo. Então, quando Deus te dá e me dá, falando para mim e para você, olha, eu tenho um sangue que te livra do teu próprio trabalho. Eu quero que você saia das cargas pesadas do teu trabalho. Eu quero que você entre num lugar onde você possa estar sossegado do teu trabalho. Lembre-se, irmãos, que quando nós fizemos ali aquela lavagem de mãos ali naquela ceia, o que estávamos falando, Senhor, não é? A palavra repudiar, mas nós abandonamos, nós saímos do tempo das nossas mãos produzindo algo, mas entramos na produção do Senhor. Então, com o suor do teu rosto ganharás o teu pão. Veja que a palavra suor está ligada àquelas maldições que o Senhor deixou para nós. Mas ele está colocando aqui, se há uma palavra de maldição, há aqui uma palavra de bênção. Onde? Em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, para que vocês recebessem a bênção de Abraão. Abraão é aquele que representa os que têm fé. Então, se você tem fé naquilo que Abraão creu, que é no sacrifício substitutivo de Isaac, então você recebe as bênçãos de Abraão. Então, para que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para quê? Para que você receba a bênção de Abraão. Então, o suor do sangue de Jesus é para tirar todo tipo de maldição. Então, quando fala com o suor do teu rosto, ganhará o teu pão. O que ele está falando para nós? Ganharás o teu pão. O que ele está falando para nós? Tira o tempo da maldição, porque o Cristo vivo foi colocado no madeiro. Ele fez um caminho de derramar de sangue. E conforme ele derrama sangue na terra, que veja aqui, o autor, o Lucas, ele faz questão de falar como gotas de sangue que caíam no chão. Então, era um jardim, o que ele estava falando. A palavra de Deus fala que a terra produziria abor, como é que fala? Abrolhos e espinhos, cardos. E quando o Senhor vem e fala para nós, tu és terra, então você é pó, e ao pó você voltará. Então, Deus está fazendo um resgate. Então, entenda, quando eu não tenho condições de decidir quem pode me ajudar a decidir, ele não vai decidir por mim, irmãos. Entenda bem essa manifestação do Cristo vivo. Ele não vai decidir por mim e por você, mas ele vai te dar um agente que te ajuda, que te ampara, tem o sangue, tem a vida de Deus. Você pode entrar quando você estiver em guerra, em luta, em batalha, que Deus manda você amar o teu inimigo, que Deus fala para você fazer algo que você está cheio de complexo, não quer fazer. Quando eu e você vamos nos manifestar num lugar onde você sabe que é hostil, onde você sabe que há perseguição, há olhares de desprezo, há tantas coisas acontecendo, você vai falar para Deus, Deus, me importa fazer a tua vontade, não é a minha vontade. Jesus estava numa guerra aqui, numa guerra de, como que eu posso dizer, de DNA, de epigenética, numa guerra, irmãos, onde a vontade de Adão já havia prevalecido contra a vontade de Deus. Aqui Jesus não poderia ficar com a sua vontade, mas ele tinha que se entregar decididamente a fazer a vontade do Pai. Veja que a vontade, irmão, não é o nosso lugar final. Porque tem gente que fala, eu não vou fazer porque não tenho vontade. O nosso poder de decidir, esse sim, é a instância final daqueles que servem a Deus. Bom, eu não tenho vontade, eu não estou sentindo, eu não penso assim, mas eu tenho um quarto elemento que faz parte daquilo que Deus me deu, chamado livre
arbítrio, poder de decidir, e eu posso estar banhado no sangue de Jesus para assim entrar nesses lugares e trazer a minha decisão cativa aquilo que Cristo quer, porque eu tenho o sangue falando continuamente, eu posso entrar debaixo da vida de Cristo intencionalmente falando para ele a respeito do seu tão penoso trabalho a meu favor. Amém? Porque, irmãos, porque começamos a entender que para aqueles que se tornaram filhos, vai estar lá no passo 7, tem recurso, tem nuances de Deus, tem realidades, tem verdades do Cristo vivo a nosso favor. Ele não nos deixa sós. Vamos ver o que eu coloquei aqui nessa terceira tela. Aleluia. Aqui é o início da troca. Então, precisamos trocar com o que Cristo já fez. Hoje já vamos fazer algo aqui para irmos entrando neste lugar. Senhor, no dia primeiro é a virada da Páscoa. Sei que já fizemos ali. Aqueles que quiserem acompanhar com o apóstolo Éder, será às 21 horas, horário de Brasília. E nós vamos colocar o link para você, se você não está em nenhum dos grupos do apóstolo Éder, nós transmitiremos também nos nossos grupos, não é? Então, você vai entrar já sabendo, e aqui estamos ratificando aquilo que fizemos no domingo. Por que ratificar? Para que você tenha mais entendimento. Ali fizemos as marcações no guardanapo, não é? Para sabermos quantas vezes Cristo derramou sangue. Se estamos falando de Páscoa, se estamos falando de um sangue que é passado no umbral, então nós precisamos conhecer as realidades desse sangue. É por isso que estamos trazendo esta palavra, para que você conheça o que esse sangue verdadeiramente tem para oferecer. E não vai ser um jargão na tua palavra. Quando você disser o sangue de Jesus tem poder, você vai saber por que você está falando isso. Você não vai falar como um simples costume, algo que vem sobre a vida daqueles que às vezes são os religiosos, que pegam o sangue de Jesus ou o nome de Jesus de qualquer maneira. Não. Você vai falar de uma maneira que você entende. Eu entendo que eu estou usando o poder do sangue, e quando eu me levanto para usar esse poder desse sangue, eu sei as realidades espirituais que ele está trazendo para mim. Amém? Isso é muito importante para aqueles que caminham com o nosso Deus. Nós estamos caminhando com o nosso Deus e queremos que essas realidades espirituais estejam sobre as nossas vidas. Você e eu, como filhos maduros, aprenderemos a falar para Deus. Deus, se isso eu não quero, aqui ó, veja aqui ó. Primeiro passo, o início da troca. Olha, a vontade humana versus a vontade de Deus. A semente de Adão, que é a genética de Adão, pela genética de Cristo. A natureza de pecador que nós tínhamos antes para a natureza de filho. Então, nós podemos, shalom, meu filho, Deus te abençoe. Então, nós podemos entrar neste lugar para dizer ao Pai: Senhor, eu quero me arrepender do tempo que eu andei na vontade humana, que eu andei na semente de Adão, quando eu andei na minha natureza de pecador. Eu quero andar fazendo a tua própria vontade. Eu quero fazer essa grande troca. Eu quero me arrepender, eu quero abrir mão, eu quero deixar ir. Olha aqui, ó, mudança se estabelece para nos resgatar da maldição do trabalho das nossas mãos, para nos resgatar do trabalho da vontade humana que decide tantas vezes acima da vontade de Deus. Então, irmãos, nós podemos orar nessa hora, aqui, ó. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Aqui, irmão, está falando do pão da terra, que o pão para Adão viria da terra. Aqui nós comeremos desse pão chamado Cristo vivo, aquele que desce do alto, ele é o alimento do alto. Então nós vamos comer desse pão, porque não entramos mais da obra das nossas mãos. E esse pão traz o pão da terra, sem suor. Esse pão, ele atua na nossa finança, e não entraremos mais no lugar de termos que fazer tantas coisas para ganhar um pouco de pão. Mas o Senhor vai falar para nós: se você entra com determinação na minha presença, crendo que eu estou fazendo algo a teu favor, que eu já fiz ao teu favor, e você vai entrando na minha natureza, vai entrando nos encontros de intimidade comigo, então o que eu vou fazendo? Eu vou destituindo você do lugar de andar no seu suor. Eu vou destituindo você do lugar onde você anda de acordo com a tua obra, mas você está aprendendo a se movimentar na obra que eu, o Senhor teu Deus, preparei para você. Isso é descanso, irmãos. Isso é Shabat.
Isso é encontros poderosos com Deus, dia após dia, na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Obras poderosas, Senhor, não a minha vontade, a tua, não a semente de Adão, ela já foi cortada. Eu mesmo estabeleço na semente que é o Cristo vivo, já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Eu já não tenho a natureza de pecador, eu sou co-participante na natureza de Cristo, da natureza divina. Olha que realidade que Deus tem para nós. Mudanças se estabelecem, mudanças de entendimento. Então, vamos lá? Vamos falar comigo. E Pai, em nome de Jesus, eu tomo posse da paternidade de Deus sobre o meu suor. Eu não andarei mais debaixo do conselho da minha própria vontade. Entrarei em encontros de intimidade com o meu Pai, que me dará forças para eu viver o propósito eterno dele. Por isso eu clamo, Abba, Pai, Abba, Pai, porque Cristo clamou, Abba, Pai, apenas uma vez, e foi no Getsemane, num lugar de decisão extrema, num lugar de dor extrema. Então, meu Deus, onde há morte, onde há dores extremas, onde há confusão, onde há qualquer tipo de manifestação maligna, eu estou entrando debaixo do sangue do Cristo vivo. A vida de Deus me banha e eu tomo posse e como do meu pão, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Deus é nosso Deus. Ele é lindo, ele é tremendo, ele é santo, ele é exaltado. Aleluia. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Aleluia. Ele é o Senhor, Pai. Te louvamos e te agradecemos. Cada vez mais podemos olhar para ti, saber que tu és socorro bem presente na hora da angústia. Quando não queremos decidir, quando não queremos ir, quando achamos que somos limitados, quando há enfrentamentos terríveis, onde o pensamento, onde o sentimento, a vontade falam, não vá, não vá, mas o Senhor está falando, eu quero que você vá. Nós queremos deixar aquilo que é adâmico, aquilo que é a nossa própria sabedoria, e entrarmos neste lugar e tomarmos posse do teu mover, do teu agir, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Vamos lá. O segundo passo, nas chicotadas nas costas, não é? Nas dores, veja aqui. Ofereci as minhas costas aos que me feriam. Estamos no tempo da substituição, amém? Sobre as minhas costas passaram o arado e minha alma calcaram longos sulcos. Salmo 129, 5. Abaixa-te e passaremos sobre ti. E tu puseste as tuas costas como chão e como caminho aos viandantes. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Olha que coisa mais maravilhosa que Deus está trazendo para nós aqui, irmãos. Deus está trazendo para nós as suas realidades a respeito da nossa própria vida, para andarmos dentro do amor que substituiu a tua e a minha dor. Então, quando a dor lancinante, quando a dor for terrível, quando a dor você olha, irmãos, existem pessoas, não é? Às vezes fazendo algum tipo de libertação ou ministrando as pessoas. Existem dores, irmãos, que a gente grita, às vezes grita junto com a pessoa que estamos ministrando. Sabe por quê? Porque são dores profundas. Eu mesma, o apóstolo Joseir, no dia que conversou com meu esposo lá na cidade de Atibaia, ele veio e me tirou da casa da dor, da casa da ferida. Por quê? Porque eu tenho substituto. Alguém entrou nesses lugares, nesses recônditos, onde a minha alma rachou, onde a minha alma foi colocada por moída, onde pedaços de mim foram levados embora. O Senhor entrou trazendo o resgate.
Então, ele pôde entrar ali e falar: sangue vem recolhendo as feridas, sangue venha sendo aquele que junta novamente a vida dessa irmã e coloca por inteira. Casas sejam destruídas, eu te tiro da casa da dor, mas eu tinha que sair inteira, irmãos. E Deus começou a trabalhar comigo a respeito de eu deixar ir essas dores, esses traumas, esses complexos, aquilo que gerou em mim tanta coisa ruim, porque dia após dia eu entrei num lugar de muita dor. Então Deus está falando para mim e para você. Às vezes você está com tantas dores, dores que o pai causou, que um abusador causou, que o marido causou, que qualquer pessoa, irmãos, tenha causado, o Senhor está falando, às vezes você mesma causou tantas dores para você. Quantas vezes eu fiquei pensando sobre mim mesma, por que que eu permiti isso? Por que que eu permiti que esse tipo de manifestação estivesse na minha vida? Porque eu não coloquei algo de diferente, não é a respeito disso, porque eu permiti esse abuso tão grande. Então, ficava ali, irmãos, colocando a minha vida por condenação. Já estava sofrendo com as dores que eu havia tido no passado. Agora, estava verdadeiramente sofrendo com a acusação e a condenação ainda daquilo que eu deveria ter submetido à troca. É uma questão de troca. É uma questão de você e eu tomarmos posse daquilo que Jesus fez, não é o que ele vai fazer. Perdão, irmãos, é aquilo que ele já fez. Irmãos, eu vou tentar aqui aumentar um pouquinho esse slide. Se der errado, os irmãos me perdoem, mas eu gostaria de trazer a tela cheia para vocês, amém? Em nome de Jesus. Então, não vai adiantar aqui. Então, quando eu comecei dentro da minha própria vida a me autoacusar, agora Deus está falando: ei, troque esse tempo em que você pegou o seu próprio chicote e ficou se chicoteando. Troque o tempo onde você acha que você pode ser o seu próprio algoz, com a autoacusação, com a acusação, com os medos, com as rejeições. Você olha para você com desprezo, Deus vai falar para mim e para você: quando as suas costas foram feridas, veja que Jesus foi Jesus quem ofereceu suas costas voluntariamente. Símbolos de dores causadas pela vida. Que vida? A vida de traição, a vida do disque-disque, a vida de ser negociado, a vida verdadeiramente de ver as pessoas o abandonando, deixando-o sozinho, aqueles que comiam à sua mesa, todos foram embora, só aquele que verdadeiramente decidiu que o Cristo vivo o amava, teve poder de suportar as dores de Cristo caminhando com ele. As dores que Cristo estava passando ali, só havia alguém que teve condições de estar com ele, é aquele que tinha a identidade bem resolvida, que era João. Ele falava: aquele, o apóstolo, o filho, aquele Jesus ama. Então é exatamente isso que o Senhor está trazendo. É esse lugar onde você pode verdadeiramente decidir: Cristo me ama, ele sofreu por mim, ele foi entregue por mim, e eu não vou ficar nesse lugar de dor. Costa é onde os escravos mais apanham. Então, escravidão e dores sendo trocada pelas suas dores e escravidão voluntária. Pai, o pecado fez tão mal para eles, que agora eu quero me colocar no lugar deles para arrancar o preço da escravidão. Eles não precisam mais das chicotadas da escravidão. Eles não precisam andar mais dos trabalhos de Faraó e a sua mentalidade maligna. Eles não precisam estar mais nos trabalhos de Faraó e a escravidão, aquela casa de servidão que Faraó colocou sobre eles. Eu posso arrancar pelo poder que eu tenho de ter já sofrido as dores deles e eles tomam posse daquilo que verdadeiramente eu faço por eles. Então, irmãos, o Senhor está te chamando hoje. Faça uma troca. Faça uma troca. Faça uma troca comigo. Entre na minha presença. Não se permita ficar nesse lugar onde as dores, os problemas, os questionamentos estão verdadeiramente tão grandes, que nós não conseguimos, não é? Às vezes, viver aquilo que está nos sufocando. Irmãos, essa viagem que estamos fazendo agora, houve um momentinho ali.
onde dos aviões que nós pegamos, né, tivemos que fazer conexão, uma delas aconteceu um pouquinho de tremer, assim. E eu me lembrei que o apóstolo, quando ele voltou, o apóstolo Éder, quando ele voltou ali daquela cidade que ele tinha ido lá para a Europa, e ele voltou, e são 12 horas de voo, aí ele pegou e trouxe uma experiência, e ele falou o quê? Ele falou assim, irmãos, eu entendi que não é bom que nós estejamos sob pressão. E por que ele estava falando isso, irmãos? Não é bom que estejamos sob pressão por muito tempo, porque ele falou que aquela turbulência que o avião anda, se nós ficarmos muito tempo naquilo, não é muito bom para nós. E eu percebi, irmãos, porque você vai orando, você vai falando, Senhor, eu estou contigo. Se eu for morrer, eu vou morrer, estarei contigo. Mas a alma, ela sofre pressão. Agora, imagine você. Aí eu comecei a pensar na minha própria vida. E fui colocando a minha vida diante de Deus. Senhor, não quero mais viver nos lugares de pressão. Eu sempre estou falando para o meu esposo, amor, eu não me dou muito bem em fazer as coisas debaixo de pressão. Sabe por quê? Porque eu vivi muito tempo debaixo de pressão. Muito tempo debaixo de dores, então ia fazer as coisas, estava tremendo, porque havia uma pressão, uma opressão. O Cristo vivo está falando isso para você. Porque não podemos mais viver debaixo desse chacoalho da vida, sem a estabilidade que o amor de Cristo nos dá. É porque a nossa alma, ela vai sendo verdadeiramente chacoalhada e ela vai se estremecendo, irmãos. Quem há que possa receber esse tipo de coisa e ficar com a sua alma em ordem? Não fica, irmãos. Mas o Senhor, ele quer trazer para nós, olha, eu tenho solução. Eu tenho algo para fazer a favor da tua alma, a favor da tua vida. Então, qual é o segundo passo aqui? Nas chicotadas, nas costas que Jesus levou, nas dores. Então, dores causadas pela vida, pelo sofrer de Jesus por nós, que foi voluntário. Vocês têm um bispo da sua própria alma, como fala em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24c. Ele é o bispo e pastor da nossa alma. Nós podemos entrar nesses lugares, estarmos tranquilos nesses lugares e falar para Deus: Deus faz a troca. Só que para isso, para você entrar nesse lugar de maturidade, onde o adversário não fica te pegando e me pegando, nós teremos que gastar tempo com o Senhor, clamando a Ele. Simplesmente falando para ele, eu creio que o Senhor trocou, eu creio que o Senhor derramou esse sangue sobre mim, eu creio que há uma abundância dessa verdade que tu estabeleceste para arrancar as dores. As dores são reais. E, na verdade, elas são reais, elas estão ali, elas são a verdade que você e eu carregamos. Mas o Senhor vai falar para mim e para você: olha, são verdades, você passou por isso. Eu não vou te chamar de mentiroso, nem de mentirosa, mas eu vou falar para você que eu tenho uma verdade superior. E enquanto você vai entrando no rio das águas, você vai entrando neste lugar onde o Senhor vai levando embora as tuas dores e toda a seta inflamada que inflamou dentro de você de verdade, trouxe verdadeiramente aquele pus, aquela guerra, e você não consegue se defender, a ferida está aberta, porque foi feita com grande violência, porque as feridas de Jesus foram feitas com grande violência. Que tipo de violência? Aqueles chicotes, irmãos, nas suas pontas, ele tinha dentes de animais, pedaços de aço, ferro, né? Acho que não, aço não tinha na época, mas pedaço de um material muito duro. E ali, aqueles chicoteadores, né? Eles batiam nas costas de Jesus e puxava, e aquilo arrancava. Então, entenda que a nossa alma, às vezes, passa por esse tipo de laceramento. Elas são verdadeiramente dilaceradas, elas são rasgadas, irmãos. Ah, irmã, não é assim. Não, converse com uma pessoa que perdeu, às vezes, a mãe, o pai, num lugar de tragédia. Converse com alguém que teve a perda de um filho. Converse com alguém que teve a perda de uma finança e viu a sua vida andando na derrota. Converse com alguém que foi escravizado por tanto tempo por um sistema de abuso. Você vai ver se a alma não rachou, se a alma verdadeiramente não ficou em frangalhos, irmãos, toda dilacerada. E aí, quando vamos entrar com curas espirituais, as pessoas vêm e falam: não, não precisa disso. É porque talvez você não conheça esse recurso tão poderoso.
e não conheça a profundidade de uma alma que fica cativa e o adversário, como um cruel, dia após dia, fica falando ali na tua mente: você foi rejeitado, você foi excluída, você não serve, é só outra pessoa que serve, você não serve. E a tua alma está cativa neste lugar. Então Deus está falando: olha, a fonte da tua dor, que é a carne, homem, mundo, Satanás, eu quero trocar pela nova natureza que eu tenho para você. Eu quero trocar. Eu quero te dar uma nova natureza, que está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, 19, que vai falar: você é co-participante da natureza divina, você é chamado meu filho agora. Antes havia uma alma vivente dentro daquilo que eram as falcatruas do mundo. Agora existe um espírito vivificante que toma a tua alma e traz a tua alma para um lugar de vida. E ela arranca as falcatruas que te trouxeram dores. Agora você pode entrar. Irmãos, somos cristocêntricos. E, na verdade, se eu for falar aqui para você, estamos numa guerra tremenda, sabe por quê? Porque quando apontamos para o sangue de Jesus, o adversário não quer que a igreja saiba a potência que há no sangue de Jesus. O adversário quer que você e eu usemos verdadeiramente o sangue de Jesus de maneira vazia, sem entendimento. Mas aí o que ele está falando na minha mente? Ai, você está falando de dor de novo? Aqui, eu estou passando por uma guerra aqui. Na minha mente está falando de dor de novo. Ai, você e o apóstolo só sabem falar isso, o apóstolo Alexandre. Nós sabemos falar daquilo que Deus nos manda falar. E não podemos mudar o nosso discurso, porque, ai, pregue outra coisa. Não, nós vamos pregar aquilo que o Senhor está nos mandando pregar. Então, irmãos, entenda que há uma nova natureza para nós. A fonte das nossas dores é exatamente isso aqui, ó: carne, homem, mundo, Satanás. Agora, nós temos a nova natureza do Cordeiro. E essa nova natureza, ela vem para as nossas vidas para trazer o que Cristo traz verdadeiramente para nós, irmãos. Então, entenda, essa é a palavra. Se Cristo te dá uma substituição para você entrar nessas festas a partir do dia 2 ali, 1º e 2 de abril, com o teu espírito, sabendo cada um dos derramar do sangue de Jesus com autoridade, não deixe o adversário roubar essa realidade de você. Porque às vezes ele está bombardeando isso aqui na minha mente. Imagine na sua mente se ele não está te bombardeando. Ai, quanta coisa a respeito do sangue. Será que precisa de tudo isso? Precisa. Porque eu vou saber a completude do sacrifício de Cristo a meu favor. Eu vou saber que ele não fez um sacrifício meia boca por mim, não. Eu vou saber que ele me amou como espírito recriado que volta para o Pai. Sim, me amou, mas ele não deixou minha alma tudo dilacerada. A minha alma com a sua memória estragada. Ele não deixou a minha vida aqui de maneira que eu tivesse viver de qualquer forma nessa terra. Não, ele deixou um caminho santo para mim. E através do sangue dele, eu vou tomar posse disso. Então, não se permita ser iludido. Se você está recebendo esse tipo de seta, nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Eu não vou pregar aquilo que não é para eu pregar, eu vou pregar o que Deus me manda pregar. Essa é a tua manifestação agora. Eu vou receber. Se você está aqui, fale para Deus: eu vou receber o que o Senhor tem para mim, não o que o adversário pensa ou a minha carne pensa. Ai, mas não tem nenhuma novidade nesse estudo? Se não tem, querido, se fortaleça naquilo que você já tem. Em nome de Jesus. Então ele vai falar isso, a fonte da tua dor. Olhe sempre para isso. Eu não preciso mais estar nessa fonte. Não preciso mais, eu não preciso estar nesse lugar onde eu bebo da carne, do homem, do mundo, de Satanás. Eu não preciso mais. Em nome de Jesus, aí acabei riscando aqui, não sei porque risquei, mas em nome de Jesus, irmãos, nós podemos nos apresentar diante de Deus para falarmos para Deus: Deus, eu não quero mais viver nesses lugares tão terríveis. E aí vem lá as nossas costas pelas costas dele. Mateus 27, 26. Ele estava sofrendo os flagelos ali e eles foram e o chicotearam. Então, o que o Senhor está falando para nós? Ali eu derramei o meu sangue. Ali eu fiz a mudança de cativeiro para você. Você pode tomar posse da minha vida. Veja bem, irmão, estamos falando, se a vida está no sangue, estamos falando da vida de Deus. Onde esse sangue que você e eu perdemos, o sangue da nossa alma, foi perdido, foi maculado, foi colocado por terra, o Senhor está falando: onde você estiver, esse sangue vai. Porque é a minha vida, não importa a profundidade da tua dor, importa que eu sofri dores lancinantes para alcançar a força e o poder dessa dor que você sente hoje.
para te dar poder e força na minha dor, para que você receba a abundante substituição. Substitua. Substitua, pegue a tua bandeja de dor, pegue os fragmentos da tua alma, coloque tudo na presença de Deus e fale para ele: eu me arrependo de ter mantido. Irmãos, ser feridos não é pecado, mas andarmos alimentando a ferida, isso é pecado. O que fazemos com a ferida, isso é pecado. E o Senhor vai falar para mim, para você: arrependa-se hoje, arrependa-se, abra a mão, deixe ir, para que mudanças se estabeleçam. Olha aqui, vai falar: para nos resgatar das dores deste mundo, nos sofrimentos, nossos sofrimentos são por ele, nele e através dele nós podemos pegar e devolver. Ele quer nos resgatar disso. Nós podemos devolver para a cruz de Cristo, falar para o Senhor: eu não quero mais essas dores. Vem, Senhor, e pode levá-las, eu estou te entregando. As dores que agora chegam até nós serão como filhos e não como habitantes do mundo. Então, para você entender que mudança tremenda que o Senhor está fazendo na fonte da dor, você vai sofrer dor agora porque você é filho de Deus, porque o mundo vai te resistir. Porque a tua carne e a minha carne, ela vai querer verdadeiramente colocar coisas que nós não devemos fazer. Então, agora, olha o propósito. Antes você sofria como velha criatura e aquilo só servia para te roubar, matar e destruir. Agora não. Quando vem uma dor para você, para te aperfeiçoar. Quando vem um sofrimento para você, como diz a palavra de Deus, Cristo foi aperfeiçoado por aquilo que sofreu. Então, nós também estaremos aperfeiçoados como filhos. Você para de ter a dor que vem até você no âmbito do vitimismo. No lugar do vitimismo, mas você entende que aquela dor tem propósito, tem destino, está me aperfeiçoando, fazendo-me um filho maduro. Então, as dores que agora chegam até nós serão como as de filhos e não como habitantes da escravidão. Não são as chicotadas da escravidão lá de Faraó, são os alinhamentos que Deus está trazendo. Ah, mas por que eu estou passando por isso? É porque Deus quer fazer com que aquela ferida que estava em oculto dentro do teu coração e do meu coração suba, para que ele faça a troca, coloque a ferida dele no lugar, absorva a sua e traga ressurreição e vida. Então, isso é tremendo. Então eu não estou sofrendo como uma memória do meu passado de sofrimento. Não, Deus está trazendo a luz para arrancar justamente esse sofrimento. Então, essa troca, irmão, é muito importante, porque ela te aperfeiçoa como filho. Ela te liberta como filho. Olha lá, porque que glória será essa se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo o que é bem, sois afligidos e sofreis. Isso é agradável a Deus. Olha o nosso irmão Paulo dando um conselho para nós. Aleluia! Para isso, nós fomos chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que sigais as suas pisadas. O mais interessante é que até aquilo que nós sofremos por estarmos nas pisaduras de Cristo, ele vem e cura. Porque quantas vezes você foi perseguido pela sua casa, a sua família, porque o adversário, sim, o adversário, ele vem para nos falar: mas você não é filho de Deus? Por que você está passando isso? Até isso nós podemos colocar nas dores de Cristo. Senhor, tu como filho de Deus, o Senhor sofreu essa dor. Eu não sei lidar com essa dor. O Senhor foi perseguido. Então eu quero tomar posse da paternidade de Deus, porque tu derramaste este sangue a meu favor para me fazer um filho de aperfeiçoamento, para me fazer um filho aperfeiçoado, para me fazer um filho que cresce o crescimento que procede de Deus, para me fazer um filho cheio do vigor, não um filho estarrecido, não um filho paralisado pelas dores, massacrado, um filho que não sabe para onde vai, nem que não sabe o que também não sabe o que fazer. Eu sei o que fazer com a minha dor. E se eu estou sofrendo essa perseguição, esse tipo de dor, é porque alguma coisa Deus está trabalhando em mim para que eu seja um filho melhor. Nesse mesmo versículo, aí, nesse mesmo contexto de Pedro, ele vai falar um pouquinho antes. É exatamente isso. Por quê? Que glória será essa se pecando? Então ele fala, que as pessoas te persigam, não porque você é malfeitor ou falastrão. Ele não fala isso. Ele fala, se as pessoas te perseguirem, que elas te persigam porque você tem o testemunho de Cristo. Então a fonte de sofrimento muda, irmãos. E quando a fonte do sofrimento é velha, é lá do passado, que não está ligada ao tempo de conversão que você tem, o tempo em que você se entregou para Cristo,
Então, são dores do passado. Pegue o sangue e faça a transferência. Ah, você está simplificando muito, você não entende o que eu passei. Eu entendo o que eu passei. E eu não estou simplificando, eu estou falando que o princípio é simples, o processo não, mas o princípio é simples. Pegue o sangue de Jesus e vá ao lugar de dor. Não estou falando que você não terá que chorar. Não estou falando que isso não vai te trazer sofrimento, mas eu estou falando que é uma simplicidade que Cristo deixou para nós. Tome esse remédio no meu sangue, você vai ter verdadeiramente a sua vida transformada. Amém, irmãos? Então vamos orar. Diga assim comigo, Pai, em nome de Jesus, eu tomo posse da paternidade de Deus sobre as minhas dores. Já entendi. Eu posso trocar contigo. Eu posso trocar contigo, Cristo vivo, e ser inteira novamente. E assim, a fonte de dores não será mais o homem, a carne, o mundo, o pecado, nada disso, Satanás. Não, Senhor. Pai querido, eles têm essa propriedade de trazer dor lá no passado, mas me mantinham cativos nos lugares de destruição. Agora não, Senhor. Eu quero andar de acordo com aquilo que a fonte que eu tenho agora, que é o Cristo vivo, está estabelecendo em mim. Se eu sofrer, é por amor a ti. Não é porque eu estava no pecado de horror. Não é porque eu estava no mundo de horror. Mas é porque eu me entreguei a ti. E agora esse mundo me resiste. Satanás me resiste. A minha carne me resiste. Mas esse tipo de resistência toda é vencida pelo sangue do Cordeiro. Eu te louvo e te agradeço. Pai, me ajuda a manifestar essa grande troca. Quero ser um filho maduro, uma filha madura, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Glória a Deus. Vamos aqui para o próximo. Aleluia. O terceiro passo, a vergonha. Isso aqui é muito tremendo, irmãos. Sabe, quando nós passamos por muito desprezo, um dos sinais, assim, que a gente percebe muito nas pessoas é a vergonha. Porque se você foi envergonhada, se você foi humilhada em público, se você, de alguma maneira, passou por algum tipo de vexame, o que acontece? Nós não queremos mais aparecer em público. Nós não queremos mais ter a nossa vida num lugar de exposição. Então, o Senhor vai falar para mim, para você, filha, filha, eu troco a vergonha. Em lugar da tua vergonha, como diz lá em Isaías, eu te dou dupla honra. E olha o que Jesus fala: eu ofereci as minhas faces aos que me arrancavam a barba. Não escondi o meu rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. Assim como muitas pessoas ficaram pasmadas à vista dele, tão desfigurado que estava, o seu aspecto como homem, nem parecia um ser humano. Isaías 52:14. Então, cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, e outros o esbofeteavam, ou seja, o rosto do Senhor foi ficando desforme. A barba do seu rosto foi arrancada. Então, imagine quando eu e meu esposo estamos na fase de brincar e ele vem fazer aquelas coisas que normalmente os maridos brincalhões fazem de apertar e a esposa fica, não é, sem muita condição de vencer a força do homem. Então eu já pego na barba. Aí ele brinca, minha barba é blindada, minha barba é blindada. Eu falo, nada, rapaz, você dá direito legal, eu vou puxar a sua barba. Ele fala, pelo amor de Deus, a barba dói muito, então não aperta, não isso, não aquilo. E assim nós vamos levando a nossa vida aí em brincadeiras. Mas a verdade é, irmãos, que a barba, ela é um símbolo de dignidade. Os soldados de Davi, já falei isso, os soldados de Davi foram uma vez àquele homem, né, que era o Naás, tinha morrido, e aí Davi foi fazer aliança, reafirmar a aliança com o filho desse homem que ele haviam vencido, e agora Davi queria continuar com a aliança, mas o filho desse Naás, o que ele fez? Arrancou as barbas, pegou a barba desse povo que Davi mandou, os mensageiros de Davi, cortou-lhe a barba pela metade e também os mandou desnudo embora para casa. Davi muito se enfureceu e derrotou aqueles homens, não é, que fizeram isso com os seus soldados. Então, nós precisamos entender que Jesus, ele está falando para mim e para você, olha, se os filhos da serpente, que é Naás quer dizer serpente, se os filhos da serpente vierem e trouxerem para vocês essa vergonha, eu, como pai de vocês, vou me enfurecer.
Não quero que vocês fiquem nesses lugares de vergonha. E Davi mandou uma comitiva, provavelmente ele mesmo, não me lembro de todo o contexto, provavelmente ele mesmo tenha ido lá para tirar a limpo aquela guerra, onde a vergonha dos seus soldados estava exposta. Não é diferente com Jesus. Então ele vai falar para nós: em lugar da tua vergonha, eu te darei dupla honra, em lugar da afronta, do vexame, exaltareis da vossa parte. Por isso, na terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Isaías 61, 7. Então, o que é que Deus está falando para mim e para você? Olha, enquanto você fica guardando a tua vergonha, eu não posso estabelecer a minha honra. Eu preciso que você apresente diante de mim: pai, aqui eu fui humilhada. Aqui eu fui trocada. Aqui, Senhor, eu senti o meu rosto queimar. Que vergonha que eu passei. Você pode simplesmente já chegar diante do Senhor e falar para Ele: eu quero essa troca da realidade da minha vergonha. Olha o que está escrito aí. Veja que foi Jesus quem ofereceu a sua face. Por que eu estou colocando Jesus se oferecendo? Para que você saiba que Deus nos ama voluntariamente. E Ele está querendo trazer esse crescimento que você e eu temos como filhos amados de Deus. Ele quer dizer para mim e para você: filho, eu vim após você e sofri o que eu sofri. Eu fui moído pelo meu Pai. Sabe para quê? Para te dar tudo aquilo que você precisa para sair de cada um dos lugares que o adversário tentou te levar. Ele tentou te levar para as dores? Pois muito bem, eu tenho as minhas costas. Ele tentou te levar para a indecisão, para que você sempre decida errado? Muito bem, eu tenho meu sangue derramado no suor ali, para que você aprenda a decidir bem, acima da tua vontade. Então, o Senhor faz um caminho de maturidade espiritual para todo aquele que se achega nele. Você tem lugares de vergonha na sua vida? Eu permiti que arrancassem a minha barba, que é símbolo de masculinidade, de virilidade, de dignidade. Eu permiti que tocassem, sabe para quê? Para que você não fique neste lugar onde te tocaram, onde te macularam, onde colocaram a tua imagem por destituída de autoridade, destituída de honra. Eu quero te devolver honra, aleluia. Então você pode fazer a grande troca. Olha aqui o que está falando. Ele foi envergonhado e desonrado ao ser tocado, e flagelado em sua barba, quando a desonra, o vexame, a vergonha e a culpa se achegaram a nós. Essa é a hora da troca. Essa é a hora de você e eu tomarmos posse dessa grande troca aqui do Senhor, que é o terceiro passo aqui. É o terceiro passo ainda? É o terceiro passo aqui. Então, olha aqui, ó, a vergonha causada pela vida, a vergonha causada em Jesus, a desonra causada pela vida, a desonra causada em Jesus, as culpas causadas pela vida, as culpas causadas em Jesus. Ele nos substituiu, ele tomou sobre ele as nossas dores. Então, o que Deus está falando para mim e para você: coloque no Cristo, é em Jesus que você vai colocar aquilo que é a tua vergonha, é aquilo que é a desonra, aquilo que é a tua culpa. Ai, eu tenho uma culpa tão grande, porque eu fiz tudo errado na minha vida, agora estou carregando essa culpa. Eu tenho uma vergonha. Por que que eu fui fazer aquilo ou isso ou tal coisa na minha vida? O Senhor está falando: ei, coloque isso em Jesus. Porque ele te perdoou já. Ele foi recebido como aquele: ah, esse não pode fazer nada, porque se ele tem algum poder, ele desça da cruz. Ele é culpado. Quantos ele crucifica? Ah, quem vocês querem que solte? Barrabás ou Jesus? Crucifica, crucifica. Culpado. Aquele povo falou que Jesus era culpado. Barrabás, que era um salteador, era um ladrão, um homem sem caráter, foi trocado ali, irmãos. Ele foi substituído. E é uma linguagem profética também, né? O justo, o Cristo vivo pelo injusto. Barrabás, natureza adâmica ali manifestada como ladrão, como salteador. Então, Deus estava nos ajudando ali, colocando à nossa disposição esses recursos espirituais de amor. Então, vamos falar para Deus: Deus, eu quero que o Senhor leve a vergonha. Fale comigo: Senhor, eu quero que o Senhor leve a vergonha. Senhor, eu quero que o Senhor leve a desonra. Eu quero que o Senhor leve a culpa. E deixe Deus, quando Ele trouxer agora, vamos parar só esse minutinho, vou fazer esse adendo. Quando Ele trouxer aquele lugar de vergonha, aquele lugar de desonra, aquele lugar de culpa, você estabeleça essa palavra e fala: Senhor, estou deixando ir. Porque Deus, Ele pode trazer nesse processo as memórias que ficaram na tua mente, no teu corpo físico, naquilo que verdadeiramente foi a tua desonra.
nas tuas imaginações, na tua alma, nos teus sentimentos. Você pode começar a sentir, e é só você pegar esse sangue com a autoridade de quem crê e falar para Deus: estabelece o teu juízo agora, porque eu não vou ficar mais nesse lugar, porque eu recebi as notícias, as boas notícias, que eu não preciso ficar nesse lugar. E assim, você vai de fé em fé, de glória em glória. Olha aqui, fale comigo, as nossas vergonhas, as desonras e culpas são por ele, nele e através dele. Pai, essas manifestações que chegam agora até mim, será como filha e não como habitante do mundo. O mundo vai tentar me humilhar. O mundo vai tentar me trazer barreiras agora de vergonha, de desonra, de culpa. Vocês viram que eu falei agora mesmo do adversário me dardejando para que eu me sentisse culpada. Ah, esse alimento não precisa. Então, por quê? Porque sou filha, estou querendo levá-los à maturidade do Cristo vivo. Então, você vai pegar agora a opinião de Deus. Olha aqui, esse versículo que o Senhor colocou para fazer esse estudo. Eu dei-lhes a minha glória. Que glória que é essa, irmãos? É a glória doxa, é a opinião de Deus que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Deus está falando para você: olha, se tem vergonha, vem para mim, eu tenho uma opinião para te tirar do lugar de vergonha. Você tem uma desonra? Eu tenho uma opinião para te tirar desse lugar de vergonha. Você tem uma culpa? Eu tenho uma opinião para te tirar desse lugar de culpa. Amém, meus irmãos? Então diga comigo: Pai, em nome de Jesus, eu tomo posse da paternidade de Deus sobre minhas vergonhas, sobre minhas culpas e sobre as desonras, em nome de Jesus. Não caminharei mais com essas manifestações das trevas. Caminharei agora levando o fardo, que é leve, e o jugo, que é suave, porque o Senhor está comigo. É tudo teu. A tua misericórdia, o teu favor me levam adiante. Muito obrigada, meu Deus, por cada verdade espiritual que tu estás trazendo para mim. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então eu creio que é isso por hoje. Entre neste lugar. Estamos nos preparando, sim, irmãos, para entradas em encontros tão poderosos, amados. Uma das coisas que mais me marcou na Páscoa de domingo foi saber que o Cristo vivo, nós não precisamos matar o nosso Cristo, mas, mas entender que aquilo que ele fez continua falando a meu e a teu favor, continua falando a meu favor e a favor da minha casa, da minha vida, e eu posso entrar nessas realidades que ele produziu para mim, sem ter que acionar a morte de um cordeirinho, sem ter que aplicar o sangue de novo, não é no sentido do sacrifício acontecer tudo de novo. Meu Deus, eu falei: Senhor, as realidades para o teu povo já estão prontas. E às vezes não conseguimos discernir isso, porque o que o Senhor conquistou está conquistado. E ninguém há que possa mudar isso. Então, Pai, ajuda-me a ir mais vezes nessas salas de cura, nessas salas onde o Senhor modifica a minha vida, nesses encontros preparados por Ti voluntariamente, porque quem falou que quer se encontrar com o homem foi o Senhor, não foi o homem que falou que queria se encontrar com Deus. Por 7 vezes Deus fala: eu quero me encontrar com vocês. E veja as durabilidades das festas que o Senhor prepara. Ele prepara as festas de 2 dias, de 7 dias, de 50 dias. Ele prepara festas depois lá para frente, festas onde vamos ouvir o som da trombeta, festas onde vamos passar por vários dias em purificação, pessoas que gastam 10 dias em arrependimento, cada dia trazendo algo diferente para que nos arrependamos, para que passemos aquele tempo totalmente fortificados e limpos no Senhor. Depois as festas dos tabernáculos, cada uma delas com um tempo bem determinado. Deus que se agrada estar nas suas tendas de encontro conosco. Tudo isso é iniciativa de Deus, irmãos. Se Deus não nos ama, se não conseguimos entender o amor de Deus através desses lugares onde Ele está falando: vem para mim, eu te chamo, vem para mim, vem para os meus braços de amor. Como receberemos mais amor de Deus se não entendermos que que Deus quer estar conosco? Ele veio habitar tão junto de nós que Ele falou: não só por fora, mas por dentro. Eu estou dentro dele. E isso não é emocional, no sentido de falar: ai, que bom, Deus me ama, e você sair daqui emocionado. Não, irmãos.
Isso é construção de um pensamento, de uma emoção e de uma vontade firmada nas realidades espirituais. Não se engane. A nossa pregação não é pregação emocional. A nossa pregação é de realidades espirituais que vão tocar, sim, a alma da humanidade, porque a humanidade está com a alma doente. Então, é por isso que estamos pregando essas coisas, que Satanás, eu vou dizer bem claro, Satanás, para trás de mim. Essa é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela cura. Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Fica com essa palavra, amém? Em nome de Jesus. Então, amanhã, às 7h30, irmãos, porque como estamos em lugares diferentes, então não teremos o tempo de oração em língua, 7h30, estaremos novamente fazendo o Oséias para terminar os outros 4 tipos de derramar do sangue do Senhor. Amém? Então, muito obrigada. Deus abençoe. Em nome de Jesus, a cada um que entrou, que participou, vá usando esse sangue de glória. Shalom, meu irmão Ângelo. Deus te abençoe. Mara de Verne, todo mundo. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe. Shalom, shalom. Orem por nós. Estamos aqui, né? Hoje estamos em Vilhena, amanhã, hoje mesmo, vamos para Comodoro. Amém? Ore por nós, em nome de Jesus. Muito obrigada. Vocês são amados de nós e do Senhor. Shalom, shalom. Glória a Deus.